Estamos ao vivo para a primeira live de perguntas e respostas do ano. Se você está vendo isso aqui no feed, provavelmente é porque essa live já foi gravada, já aconteceu, e você está vendo uma gravação, né? E agora o pessoal está começando a entrar aí. Fala aí, Ernesto. Fala, Vander. Quem mais está entrando aí? Samuel. Sim, senhora. Fala aí, galera. Galera entrando aí. Já deixa o likezinho aí para dar aquela ajuda para a galera. Hoje a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas, então eu vou selecionando aí ao longo da live as perguntas aí para responder, ajudar a galera, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, deixa eu achar aqui como é que faz para botar, cara, eu não lembro como é que faz, deixa eu ver aqui. Será que tá aparecendo já? Tá aparecendo para vocês aí o botãozinho de perguntas? Por favor, me ajudem aí, que eu não sei, eu não consigo ver. Ainda não há perguntas, beleza, agora está aparecendo aqui. Alguém faça uma pergunta, fala Matheus, Luan, Marcos. Vamos ver se aparecem as perguntas aqui. Tá aparecendo, show de bola, show de bola. Podem mandar pergunta. Jailson fala comigo quase todo dia, hein, Jailson? Show de bola. Deixa eu ver como é que eu vejo as perguntas aqui. Tudo bom, Jailson? Boa, já começou a chegar as perguntas aí. Só um recadinho, essa semana a gente está fazendo algumas lives, então a gente não vai divulgar com antecedência no feed nem nada, tá? A gente vai divulgar no Story, então hoje tem essa primeira de perguntas e respostas, amanhã a gente tem um convidado, que eu vou revelar amanhã mesmo, amanhã cedo eu vou revelar quem é o convidado. Na sexta-feira tem um outro convidado e tem mais algumas aí para a semana e semana que vem também. Então, a ideia é trazer bastante conteúdo para vocês, né? E vocês vão mandando perguntas aí que a gente vai ajudando, vai respondendo, tá? Deixa eu ver aqui, a galera já começou a mandar pergunta. Ó, quem quiser mandar pergunta, tem um botãozinho específico aí para mandar pergunta, tá? Por favor, não mandem nos comentários, porque senão eu não consigo acompanhar. O comentário passa e eu perco as perguntas. Então, procurem um botãozinho aí, já tem duas, ó. Python é uma boa linguagem para começar do zero? Sim, Python é uma boa linguagem para começar do zero. Inclusive, a gente tem um curso de Python, a gente está em parceria com a Juntos Somos Mais, que é uma empresa uma startup de tecnologia, está promovendo um curso de Python. Então, o curso começa dia 7 do mês que vem e sexta-feira, inclusive, a live vai ser sobre o curso, vai ser junto com a Juntos. Junto com a Juntos é boa, né? Vai ser junto com a Juntos, para a gente falar um pouco da empresa, falar um pouco do curso também. Então, acompanha aí na sexta-feira essa live aí, tá? Mas sim, Python é uma boa linguagem para começar e na verdade, tanto faz a linguagem que você vai começar, né? Muito mais importante você entender os conceitos do desenvolvimento de software do que realmente se preocupar em linguagem no começo. Então, escolhe uma aí que você acha legal, que você já teve aí algum contato e foque em aprender os conceitos do desenvolvimento de software, né? A linguagem ainda serve, nesse primeiro momento, ela serve mais para te dar esses conceitos, entender todo o fluxo, do que realmente você focar na linguagem. Então, é muito provável que você estude outras linguagens ao longo do tempo aí da carreira, né? Então, tanto faz, na verdade, a linguagem que você vai começar no início. Você vai começar no começo é boa, né? Que você vai começar no começo, tá? Mas é boa sim. A Codarme vai ter cursos gratuitos abertos à comunidade? Temos um que a gente está querendo lançar, só que como tem muita coisa para fazer, a gente tem poucas mãos aqui para trabalhar. A gente está correndo para tentar se sustentar por enquanto, né? A gente ainda não tem uma recorrência aí de curso, porque é muita coisa, mas a gente tem um já engatilhado aí para liberar para a galera, tá? Já tem curso sim. Acha possível ser dev júnior e achar um trabalho remoto para o exterior? Totalmente possível. Não estou dizendo que é fácil, tá? Possível e fácil já é um pouco diferente, né? Mas é sim, tá? Qual que é o ponto aqui? O dev júnior é o cara que entra no mercado. Então, quando você entra no mercado, você entra como dev júnior, geralmente, tá? Antes do dev júnior, eu acho que é só o trainee, né? Mas trainee tem empresas grandes. O trainee é o cara que passa por todas as áreas da empresa. Então, você já entra como dev júnior.
Hoje, a gente, principalmente depois da pandemia, a pandemia acelerou muito o trabalho remoto. Então, hoje é muito mais fácil de encontrar trabalho remoto, independente do nível, seja júnior, pleno ou sênior, tá? Então, é possível sim, mas nem sempre é fácil, tá? Até eu recomendo que se você conseguir pegar um trabalho presencial no começo, na minha opinião, vale muito mais a pena porque você tem aquele contato do dia a dia, você vê as coisas acontecendo, vê a movimentação, consegue trocar ideia com um pessoal muito mais rápido, né? No remoto, nem toda empresa tem essa estrutura bem definida no remoto. Então, se você puder, vá para o presencial, principalmente no início da carreira. Você aprende muito mais, tá? Essa troca é muito importante. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo entender a ordem dessa parada aqui, cara. Vem um monte de pergunta, mas eu não sei qual que veio primeiro. Eu vou respondendo aqui à medida que eu for vendo, tá? Top 3 projetos para integrar front, back e banco. Se eu não me engano, tem um post nosso que fala, dá algumas ideias de projeto. Na verdade, você pode desenvolver qualquer projeto, tá? O importante é, de novo, você conseguir fazer ele de ponta a ponta, nesse caso, né, como você quer front, back e banco, fazer ele de ponta a ponta e disponibilizar isso para ter no seu portfólio. Então, se você conseguir fazer um projeto completo e disponibilizar no seu portfólio, isso enriquece muito o portfólio, tá? Porque quem vai olhar o seu portfólio, quem vai estudar quando você aplica para uma vaga, quem vai analisar o seu perfil, vai ver que você conseguiu transitar ele de ponta a ponta. Então, por exemplo, um projeto que a galera costuma fazer é um Netflix da vida ali com o TMDB, né, que é o The Movie Database. Então tem toda a API pronta lá, você pode consumir e fazer o front, por exemplo. Ou você pode fazer uma API em cima da API do The Movie Database, por exemplo. Tá? Também dá. Pode fazer, por exemplo, um clone do Instagram, né? Um pouco mais complexo, mas também não precisa focar em todas as funcionalidades. Pode pegar uma funcionalidade, por exemplo, duas, né, no caso. Um upload de fotos, que daí você consegue trabalhar com front e back, e uma listagem de fotos de um perfil. Pronto, isso já é suficiente para você transitar entre front, back e banco de dados e disponibilizar isso lá no seu portfólio para enriquecer ele. Então, o projeto nem é tão importante assim, né? O mais importante é conseguir entregar o todo. Vale a pena... o Dev Fantasma. Dev Fantasma é boa, hein? Vale a pena TypeScript depois do JS? Vale muito a pena, tá? Muito a pena. Eu recomendo, inclusive, que você primeiro estude JavaScript, né? Como tu falou aí na pergunta. JavaScript primeiro, por quê? Porque no começo, quanto mais coisa para estudar, mais difícil é. Então, tenta limitar a quantidade de assuntos que você tem para estudar. Foca no JavaScript, aprende JavaScript, entender os conceitos do JavaScript, aí você vai para o TypeScript. Porque se você for com tudo junto, tudo de uma vez só, é muito fácil você confundir os conceitos. Tá? É muito fácil você confundir. Então, por isso que eu recomendo primeiro JavaScript, depois TypeScript. Mas sim, TypeScript tem evoluído demais aí nos últimos anos. Cara, é uma mão na roda, assim, é uma mão na roda para a documentação, para a qualidade do projeto como um todo também. Então, eu recomendo demais o TypeScript. Inclusive, eu estou louco para fazer um curso de TypeScript na Codarme. Me falta tempo, obviamente, mas uma hora vai sair, uma hora vai sair. O Marcos Faquin, é Faquin? Eu acho que é Faquin, né? Perguntou, WebAssembly ainda há esperança? Ou foi um projeto fracassado? Cara, eu não conheço muito, tá? Realmente ele não entrou, não virou popular, digamos assim, tá? E tem algumas situações que é legal usar o WebAssembly. Eu realmente nunca fiz nenhum projeto real com ele e nunca tive essa necessidade. Mas toda linguagem, toda tecnologia, ela veio para um propósito. Então a gente tem que olhar para o WebAssembly e entender qual que é o propósito dele, o que ele resolve melhor que os outros. Quando eu for fazer aquele negócio, o WebAssembly faz sentido aqui? Se fizer, taca-lhe pau, né? Então, toda linguagem tem o seu propósito. O ponto é que ele não entrou em mainstream, não virou popular ainda, né? Não sei se vai um dia virar, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Mas ele tem um propósito, né? Então, se faz sentido para aquele propósito, em algum momento a gente pode aplicar ele, né? O Miguel Oliveira perguntou. Uma boa pergunta, hein, Miguel? Você concorda que o mercado internacional vai vir com tudo roubando profissionais das empresas brasileiras?
E qual conselho você daria para quem quer entrar nessa de trabalhar do Brasil, porém para uma empresa internacional? Muito boa pergunta, cara. O mercado internacional ele não vai roubar, ele já está roubando. Já é uma realidade, não é futuro, tá? Agora está pior ainda. As empresas estrangeiras elas estão começando a nem exigir mais inglês. O que eles fazem? Eles contratam um gestor brasileiro que vai fazer a ponte, né, entre o Brasil e eles lá fora e que vai falar inglês. E o pessoal que desenvolve não precisa falar inglês. Isso está começando agora, tá? O Brasil hoje ele está sendo visto como a nova Índia para mão de obra barata, digamos assim, porque realmente é muito mais barato, né? Imagina o cara lá paga em dólar, paga $2.000. O dólar hoje está 5 e pouco, né? Digamos que esteja R$ 5, já são R$ 10.000. Para eles é um salário de júnior, para a gente é um salário de já pleno sênior ali, né? Então, tá roubando já e nos próximos anos vai ficar impossível competir com o mercado lá fora. Então, quem tem empresa no Brasil vai sofrer demais, tá? Vai sofrer demais nos próximos anos aí. E não acho que vai demorar muito isso, não. Ano que vem, ano que vem, já o negócio vai mudar de figura, já vai ser complicado. E aí a dica para trabalhar fora primeiro, aprenda inglês. E o inglês, o pessoal fala muito disso, tá? Que você não precisa ser fluente, você precisa saber se fazer entender e entender o outro lado. Então isso já é suficiente para você começar a trabalhar para fora. Óbvio que você vai continuar se desenvolvendo, mas esse já é o mínimo que você precisa ali, né? Já é o suficiente. Tendo isso, se você consegue entender e consegue se fazer entender, você já consegue uma vaga lá fora. O nível técnico lá de fora, cara, é muito semelhante daqui, tá? O pessoal é pau a pau ali, não tem... a gente acha, né, que lá fora, por ser, sei lá, o país de primeiro mundo, os caras são muito mais evoluídos. Na verdade, não. Na verdade, a gente está bem parelho com eles aí na questão de tecnologia. Então, estuda, começa a aplicar para a vaga, começa a desenvolver o seu inglês e não se preocupe em estar perfeito. Aplica para as vagas. Já conseguiu conversar? Dá-lhe pau. Eu, por exemplo, eu fiz uma entrevista, cara, em 2015. O meu inglês era muito ruim. O meu inglês ainda é muito ruim, né? Mas o meu inglês era muito ruim em 2015. Uma entrevista para uma empresa de Palo Alto, na Califórnia, né? E eu fui para a entrevista na cara e na coragem. Eu nunca tinha feito uma entrevista em inglês. E eu entendi grande parte do que a entrevistadora me perguntou, mas eu não conseguia me expressar. E ela, cara, na maior boa vontade, ela falou assim: olha, gostei muito de ti, da tua parte técnica, mas eu vejo que tu precisa melhorar o teu inglês. Então, continue estudando. Quando tu tiver com o inglês mais afiado, tu volta a aplicar e a gente volta a conversar tranquilamente. Então, sem medo, sem vergonha, começa a aplicar e vai desenvolvendo. Esse é o foco, né? É o processo contínuo, tá? É isso aí. Não tem muito segredo, não. Próxima. Peguei um projeto para estudar e estou perdido na estruturação de sistema. Alguma dica? Jailson, cara, não precisa se preocupar em criar o sistema perfeito. Vai passo a passo, etapa por etapa, quebra em pequenas etapas e simplesmente entrega o que tem que fazer. Não se preocupa se está certo ou se está errado. Faz o que tem que fazer. Eu preciso fazer uma tela de login. Cara, faz do jeito que conseguir. Não se preocupa se está certo ou errado. Funcionou? Beleza. Depois que funciona, aí sim você vai tentar melhorar. Mas o que eu percebo que muita gente tem de dificuldade no começo é justamente que quer fazer um negócio. Será que está certo? Será que é a forma correta de fazer? Será que tem uma forma melhor? Não se preocupa com isso. O foco faz funcionar e depois tu melhora. Não tem segredo também, tá? Vamos ver mais aqui. Galera, vai dando o likezinho aí para ajudar também, para dar uma distribuída, né? Porque o Instagram é danado, cara, ele não distribui conteúdo. Como me tornar um dev desejado pelo mercado? Descomplica. Vamos lá. O que eu vejo no mercado hoje? Tá? A gente tem uma demanda muito grande de vagas e não é só demanda por profissional qualificado. Desculpa, não é demanda só por profissional experiente, é demanda por profissional qualificado. Mesmo que você não tenha experiência, se você tiver qualificação, você não fica fora do mercado, tá? O que o mercado
busca? A gente tem dois tipos principais de profissionais. A gente tem o cara que consegue se virar muito bem no caos, que a gente chama, né? Geralmente trabalha em startups, em empresas menores, que precisa fazer tudo, resolver tudo, não vem nada mastigado. E esse cara, ele tem uma necessidade muito grande, o mercado tem uma necessidade muito grande, porque a todo momento a gente tem novos projetos, seja empresas pequenas ou empresas grandes, tá? A gente tem novos projetos e geralmente no começo os projetos eles são mais bagunçados, não tem muita definição. Então tem gente que consegue se virar muito bem nesse cenário. Eu sou um cara desse, eu prefiro a bagunça e eu me viro muito bem no caos, muito mais do que nas coisas organizadas. Quando está tudo organizadinho, bonitinho, as coisas são muito mais fáceis até. Então, a gente tem esses dois tipos de profissional. O cara que se vira bem, que faz de tudo, não é especialista, é um generalista. E a gente tem um cara que é especialista em alguma coisa, que precisa das coisas um pouco mais organizadas, para focar no que ele precisa resolver. Eu vejo que o mercado precisa muito mais do primeiro, o cara que é mais generalista, do que do segundo. Tanto é que a maioria das empresas tem poucos especialistas. A empresa geralmente tem muitos generalistas e poucos especialistas, tá? Inclusive, eu estava conversando com uma empresa aqui de Floripa esses tempos, e ele falou assim, cara, a gente tem um cara aqui que é o Mosca Branca, que é o nosso especialista, e a empresa tinha acho que umas 400 pessoas na empresa. E não sei quantos devs eram, mas acho que mais ou menos a metade deviam ser devs. Ele falou assim, cara, esse cara aqui é o meu especialista. Então tinha um especialista, que chamava de Mosca Branca. Era um especialista. Então o mercado tem essa tendência, tá? De ter necessidade de pessoas que consigam transitar em várias áreas. Então, para você ser desejado, você tem que conseguir se virar muito bem, resolver as coisas, ser proativo. Então, o cara que precisa das coisas mastigadas é geralmente o cara que, quando a empresa já está mais estruturada, e o cara que é mais especialista. Então, se você quer realmente ser um dev desejado, você tem que conseguir falar a linguagem de quem não é de tech, né, principalmente o pessoal de negócio, entender as demandas e conseguir desenhar alguma coisa para aquilo ali, mesmo que não seja perfeito a tua parte técnica. Mas se você conseguir entender, transferir isso para uma parte técnica, um código, e entregar uma coisa funcionando, cara, isso é ouro para o mercado, tá? É ouro para o mercado. Eu vejo muita gente que tem conhecimento técnico, mas não consegue fazer essa comunicação. Então ele precisa das coisas muito mastigadas. E aí não tem quem mastigue, e esse cara fica meio que perdido. Então eu acho que esse entendimento de entender um pouco de negócio, entender de outras áreas, é muito importante para você realmente conseguir trazer esse conteúdo de negócio que não é técnico para a parte técnica entregar uma solução que funciona, que resolve um problema. Eu acho que esse é o ponto, resolver um problema. Eu acho que isso que brilha o olho do pessoal que não é de tech, né? Das empresas. Resolver um problema, o cara que resolve um problema, pô, tá feito na vida, não fica sem emprego. Show? Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver. WebAssembly eu já respondi. Coderno vai ter cursos abertos, eu já respondi. Agora eu acho que eu entendi a ordem. Os de baixo são mais antigos e os de cima são os mais novos. Por que investir tempo e dinheiro nesta carreira de dev? Bom, um fato... primeiro, você tem que ter vontade, né? Não adianta ir para uma área que você não tem vontade, que você não gosta de fazer aquilo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a tecnologia ela tem evoluído de uma forma absurda. A gente viu na pandemia, por exemplo, praticamente todas as áreas, todos os nichos sendo impactados pela pandemia, né? pela crise, e a tecnologia, ao contrário, a tecnologia só cresceu durante a crise. Então, hoje é difícil uma empresa que não precisa de tecnologia. A maioria das empresas, antigamente, elas se definiam como o produto que elas entregavam, né? o valor fim delas. Por exemplo, a Globo era transmissão de rádio, de audiovisual, né? Hoje, a grande maioria das empresas se posiciona como uma empresa de tecnologia, porque tecnologia virou a parte principal da maioria das empresas. Então, é difícil tu achar uma empresa hoje que não fala de tecnologia, que não precisa de desenvolvedor. E isso vai exponencializar ainda mais nos próximos anos. Então, a gente está vendo aí um grande movimento de inteligência artificial, metaverso,
e Web3, né? Então a gente está vendo esse movimento aí e acontece que quanto mais o tempo passar, mais necessidade a gente vai ter de gente capacitada para resolver essas coisas de tecnologia, né? Principalmente desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software eu acho que é o ponto principal aí da tecnologia, porque ele transita em todas as áreas, né? Tudo é software hoje em dia. Então, esse é um grande motivo aí para investir na carreira de dev, eu acredito, né? E óbvio que tem que gostar, como eu falei, não adianta você querer vir só pelo dinheiro. Muita gente vem só pelo dinheiro e acaba gostando, aí tudo bem. Mas no dia a dia, se você não gosta, você até pode vir só pelo dinheiro. Mas no dia a dia você vai cansar daquilo ali, não vai ter ânimo e disposição para evoluir, para procurar, para estudar, porque é uma carreira, é uma área que necessita de muito estudo. Cara, é estudo todo dia, o tempo todo. Então precisa de muita dedicação nesse ponto. Então, se você não gosta daquilo ali, dificilmente você vai conseguir manter, né? Que mais aqui? Como ter segurança para aplicar para as vagas? Não precisa ter segurança. Esse é o ponto. Você não precisa ter segurança. Você simplesmente aplica. Esses dias eu compartilhei aqui no Stories eu acho que o cara era indiano. Ele queria ir para a Europa. O sonho dele era morar e trabalhar na Europa. E ele aplicou para 50 vagas até conseguir até conseguir passar para a primeira vaga, que foi a 51ª. Então ele passou na 51. Olha só, ele não precisou de segurança, ele simplesmente foi aplicando, foi entendendo o processo, foi estudando, foi melhorando. Esse é o ponto. Quando você se sente seguro para fazer alguma coisa, você já passou do ponto. Já está tarde demais. Então você tem que realmente aplicar, mesmo inseguro, porque é isso que vai lapidar você para conseguir realmente lá na frente chegar no objetivo. Então tudo na vida, na verdade, né? Se você espera se sentir seguro, você passou do ponto, já passou da hora. O que mais aqui? Vamos ver, vamos ver. Não é pergunta, mas queria dizer que tu me inspira demais. Não só como programador, teu lifestyle é incrível. Obrigado, cara. Eu fico muito feliz de saber disso. Eu trabalho para. Até eu estava falando com um amigo ontem e ele falou algo nesse sentido também, de se cercar de pessoas que botam a gente para cima, né? Esse é meu propósito aqui. Não é nem a tecnologia é o meio que eu uso para atingir vocês, para ajudar vocês a mudar de mindset, ajudar vocês a evoluir na vida, na carreira. Então, se eu estou conseguindo, pô, muito muito bacana. Fico muito feliz com isso, cara. Legal, obrigado. Que mais? Um curso top de lógica de programação. Cara, olha, eu até fico meio sem graça quando o pessoal me pergunta de curso, porque eu realmente nunca fiz nenhum curso. Exceto lá no começo da minha carreira, né? Eu fiz Senac, eu fiz um curso no Senac de PHP e eu fiz faculdade de ADS. Mas depois disso eu não fiz mais curso. Então, quando o pessoal me pergunta de curso, eu não tenho como recomendar um curso se eu não conheço, se eu não sei se é bom. Então, eu tenho essa parada de eu só recomendo o que eu realmente acho que eu boto fé, que eu acredito que é bom, que eu conheço, né? Para não recomendar uma parada ruim também pra galera. Então, quando o pessoal me pergunta de curso, eu fico meio, pá, cara, e agora? O que eu falo? Mas eu sei que tem alguns cursos bons. Um que eu sei que é bom é o curso do curso em vídeo, do Gustavo Guanabara, lá no YouTube, tem de graça. Tem de lógica de programação. Conheço muito o trabalho dele e, cara, o cara é sensacional. Esses cursos eu recomendo, por mais que eu não tenha assistido, mas eu conheço ele, eu já vi algumas coisas dele, já vi palestras e tudo mais, então eu sei que ele manja, tá? O que mais aqui? Onde achar vagas internacionais ou são eles que nos acham através do LinkedIn? Os dois, CMS Mila, deve ser Camila, né? Camila, os dois, tá? A gente tem, primeiro, é nosso dever ali criar o nosso LinkedIn de uma forma que seja atraente. Então, eu vejo que muito deve... Cara, quando eu estava na Seta, eu entrevistava muita gente, muita gente. E eu recebia muito LinkedIn desatualizado, sem informação. E eu, particularmente, prefiro seguir com o LinkedIn e GitHub para fazer uma pré-análise, né? Principalmente quando tem muito candidato, a gente tem que fazer uma pré-análise, fazer um filtro, porque senão não dá conta. E essa pré-análise eu fazia no LinkedIn e no GitHub. Então, o GitHub é onde eu olhava o código, olhava se a pessoa tinha algum projeto ali, e o LinkedIn é onde eu via as experiências, via como a pessoa se comunica, né, como ela se vende. Então, ter um LinkedIn bem estruturado é extremamente importante para isso. E um LinkedIn bem estruturado, se você tiver um LinkedIn bem estruturado, tiver atividade lá na rede, você não vai precisar procurar emprego, porque a área está com
com tanta oferta que, que você nem precisa... Cara, eu acho que eu recebo, brincando, umas 4, 5 vagas por semana no LinkedIn, assim, ó, sem mexer lá. E o meu LinkedIn ainda está meio parado. Então, o LinkedIn é importante, mas você também tem que procurar. Então, tem vários sites. Eu acho que eu publiquei, se eu não me engano, aqui no Instagram, um post sobre isso, sobre sites para você achar vaga remota, e muitos deles vagas internacionais. Então, tem o remoteok.io, se eu não me engano, tem o freelancer.com, tem o Orkana. Então, tem uma série de sites aí que você pode buscar vagas, se candidatar. O próprio LinkedIn também, tá? O próprio LinkedIn tem também bastante vaga internacional, basta saber procurar ali. No próprio Google também, se você botar vagas no Google, eu sei que no Brasil aparece muito, eu não sei como é que é internacional, mas eu acho que é igual também. Então, Google, LinkedIn, e esse site de freelance, Orkana, qual que eu falei mais? O remoteok.io. Eu acho que tem o remote.com também, se eu não me engano. Mas tem uma série de sites. Então, essas duas abordagens são válidas, tá? Você buscar e você estruturar bem o LinkedIn, ficar ativa lá na rede, para que as pessoas entrem em contato com você. E se você quer vaga internacional, seu LinkedIn tem que ser em inglês, obviamente, né? Porque aí quem vier já vai saber, já vai conseguir ler e entender o seu perfil, tá? E um LinkedIn bem estruturado é importante. Você, por exemplo, você teve uma experiência em alguma empresa. Descreve a experiência. Eu vejo que o pessoal, eu mesmo, né? Eu botava só o título, mas descreve o que você fez lá, como que você ajudou a empresa a atingir o objetivo que ela precisa, né? O que você fez lá dentro que foi de valor para aquela empresa. Então, descrever isso aí ajuda muito também, tá? Quem mais? Eu vejo que tem gente entrando aí. Quem entrou agora, ó, tem um botãozinho de perguntas aí. Procurem aí que eu não sei exatamente onde é, mas é um botãozinho de perguntas. Por favor, não botem as perguntas no comentário, porque senão o comentário passa e eu não consigo acompanhar e nem vou ver a pergunta. E aí no botãozinho de pergunta eu consigo olhar todas as perguntas, tá? Nesse mundo de programação, o que você mais domina? Cara, eu sou full JavaScript, tá? Já trabalhei um pouquinho com Java, bem pouquinho, assim, mas bem pouquinho mesmo. Já dei uma olhada em outras linguagens, já fiz algumas brincadeiras com outras linguagens, mas o meu foco, a minha expertise principal é JavaScript. E aí eu transito tanto no front, quanto no back, quanto na parte de infra também, né? Então, DevOps ali, toda a parte de banco de dados, Docker, tudo isso eu faço, tá? E a parte de mobile também. Então, trabalho com mobile desde 2014, comecei lá com o Ionic, e migrei depois para o React Native, que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. E é isso, cara. É isso aí. O que mais? Como funciona a contratação de fora aqui no Brasil? Precisa ser PJ ou ser prestador de serviço? Cara, eu não sei te responder. Essa eu vou passar porque eu nunca trabalhei para fora. Então eu não sei te responder. Acredito que PJ, tá? Pelo que eu vejo aí do pessoal falando, acredito que PJ tem que ter uma empresa, aí tem que ter um jeito de receber dinheiro de fora, que é bem chatinho, né? Então, só que os detalhes aí não é comigo, não manjo dessa parada. Vou ficar te devendo essa. Após aprender lógica de programação, o Walter perguntou: após aprender lógica de programação, qual a melhor linguagem para continuar? Depende do seu objetivo, tá? Eu costumo recomendar JavaScript, porque JavaScript é uma linguagem de propósito geral, ou seja, ela tende a várias frentes. A gente consegue fazer front-end, back-end, mobile, que mais? Servidor, servidor já falei, back-end, né? A gente consegue fazer sistema embarcado, a gente consegue fazer IoT, né? Realidade virtual. Então, você consegue usar o JavaScript para várias coisas, para praticamente qualquer aplicação web, né? Para qualquer aplicação que use a internet para funcionar, a gente consegue usar o JavaScript. Mas depende muito do seu objetivo. Se você quer ser um dev web, JavaScript é uma boa. Se você quer ir para machine learning, por exemplo, aí eu já recomendaria Python, que tem uma comunidade, bibliotecas mais ativas nesse lado. Não que com JavaScript não dê para fazer, né? Mas não é muito desenvolvido. Se você quer ir para uma grande empresa, aí depende da linguagem que a empresa trabalha. Às vezes Java, às vezes Python. Então, varia bastante, tá? Depende muito do seu objetivo. De forma geral, JavaScript e Python são as linguagens aí que eu recomendo bastante, que estão em alta demais no mercado. Tem muita vaga mesmo. E a galera pagando bem também, né? O que mais aqui?
Eu amo a área de dev, mas sofro demais com a lógica. Como foi seu começo com relação a isso? Cara, eu não lembro muito bem do meu começo com lógica, mas a lógica você desenvolve, é praticando que você desenvolve. Então tem alguns sites, por exemplo, o Code Wars, que eu gosto muito, para você desenvolver essa lógica. Então ele tem um desafio e ele pede para você escrever um código. E aí você vai evoluindo. A lógica não é difícil, tá? Lógica está em tudo. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, você pega a receita, tem uma sequência lógica para fazer aquele bolo. Então, primeiro bote o ovo, depois, eu não sei fazer bolo, tá? Primeiro bote o ovo, depois bote a farinha, e assim por diante. Né? Então, essa sequência é uma sequência lógica. Isso é lógica. Tá? E lógica de programação nada mais é do que pegar esse passo a passo e executar em código. Então, se eu fosse fazer um software para ensinar a fazer bolo, eu ia pegar essa receita e ia botar passo a passo dentro do código. Então, não tem muito mistério, mas você vai melhorando à medida que você pratica. Tá? Quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver. Inclusive, tem um livro chamado Outliers, que ele fala da regra das 10.000 horas, que para você se tornar um especialista em alguma coisa, você tem que praticar deliberadamente aquela coisa por 10.000 horas. E aí você se torna um especialista. Então, quanto mais você pratica, mais você entende, aprende e evolui naquilo. Então, até eu falo muito, né? A galera tem costume de assistir muito curso, até o pessoal do meu curso, tá? Os alunos que estiverem aí, ó, pessoal, é para vocês, que eu sei que eu consigo ver lá o quanto vocês assistiram, tá, do curso, e eu vejo que muita gente assiste um monte de coisa rápido e não pratica. Então, praticar é muito mais importante do que assistir. Então, assiste lá o curso, comprei o curso da Codarme, beleza. Assiste lá uma aula, entende o conceito e pauleira na prática. Não fica assistindo 10 horas de vídeo seguido que você não vai aprender. Tem que botar em prática, tá? Vamos para a próxima. Aí a IA Dev Fantasma boa, Dev Fantasma. A IA substituirá os programadores, mas vai programar a IA. Olha só que polêmico, hein? que futurístico. Cara, eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir os programadores, porque alguém vai ter que programar essa parada. Mas vai chegar um momento que a IA vai estar tão evoluída que ela vai sim substituir a grande maioria das profissões e das atividades que a gente faz cotidianamente. Né? Tudo que for repetível, que tiver um processo repetível, vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu acredito nisso. Tem até um site que agora eu não lembro, eu estava pesquisando esses dias, que você bota a profissão e ele diz qual a porcentagem de probabilidade de essa profissão ser substituída por uma inteligência artificial. Muito bacana o site e eu acho que tem tudo a ver com isso. Se é uma coisa repetível, é fácil de criar um sistema para repetir, né, de automatizar, a IA vai conseguir fazer isso muito facilmente. Tá? Mas eu duvido muito que ela vá substituir os programadores, porque vai demorar muito para ela conseguir entender as demandas de mercado, que é o que eu estava falando na pergunta anteriormente, de ser um dev desejado. Né? Entender o que a pessoa quer resolver, o problema que ela tem, e conseguir transformar isso em código. Então é muito fácil eu dizer para você assim, faz um botão na tela com o texto clique em mim, e quando o usuário clicar nesse botão, abra uma outra página. É muito fácil dizer isso. Agora, se eu disser para você assim, eu queria que o meu cliente pudesse, sei lá, pudesse fazer um pedido online de madrugada. Olha a quantidade de camadas que tem entre essa frase de eu quero fazer um pedido online até entender que, tá, beleza, para fazer um pedido online eu tenho que quebrar isso em algumas etapas. Eu tenho que fazer o usuário se cadastrar para saber quem ele é, eu tenho que ter a etapa de botar o endereço, eu tenho que ter a etapa de mostrar os produtos. Olha só quantas camadas tem até chegar no final. Então, isso é muito difícil de substituir esse meio campo. Né? E as pessoas elas não sabem se comunicar muito bem. Então, é muito como o Steve Jobs dizia, né, que o usuário não sabe o que quer. Né? Na verdade, ele até sabe, eu acredito que ele sabe o que quer, ele só não sabe dizer o que ele quer. Então, o dev, linkando agora com aquela outra pergunta, o dev que é desejado é o cara que consegue entender o que o usuário quer dizer e transformar isso em código. Então, por isso que eu acho que a IA não vai substituir os devs tão cedo. Né? Show de bola. As perguntas boas aí, hein? É fácil conseguir vaga para JS? O Edilson. É fácil conseguir vaga para JS e o que você recomenda estudar nessa linguagem, framework, etc. Fácil nunca é, né?
Mas é simples, inclusive eu fiz um post sobre isso, né? Sempre tem um post, né? É, assim, ó, por que não é fácil? Porque tem muita gente querendo entrar na área, apesar de ter muita oferta, a gente de um lado tem muita oferta, tem um nível absurdo de oferta, uma quantidade absurda de oferta. Do outro lado, a gente tem também uma quantidade absurda ao contrário, eu errei. Uma quantidade absurda de demanda, as empresas com demanda, e do outro lado uma quantidade absurda de oferta, de profissional se ofertando para essas vagas. Então não é fácil, porque a concorrência é muito grande. Porém, a gente tem um gap muito grande de profissionais qualificados. Então por que tem tanta vaga se tem tanta gente no mercado? Porque esses profissionais que estão no mercado, eles não se qualificam de uma forma minimamente viável ali, né? Uma forma mínima. Eles acham que estudar um pouquinho ali e já sair escrevendo código já é suficiente. Não, cara, tem que entender o que tu está fazendo. E por isso que a gente tem essa dicotomia, né? De um lado muita oferta, do outro lado muita demanda, e as duas coisas não encaixam. Então, fácil não é por causa disso, mas é simples. Se você estudar com frequência, com recorrência, se você praticar com recorrência e aplicar para a vaga com recorrência, é muito provável que em alguns meses, por mais que não seja fácil, você em algum momento vai conseguir uma vaga, né? Você vai conseguir entrar no mercado. Eu chuto aí uns 6 meses, tá? Se você fizer isso com frequência, 6 meses eu acredito que é um bom tempo para você entrar no mercado, conseguir uma vaga legal aí. E o que você tem que estudar? Em primeiro lugar, eu gosto de dizer que esse profissional que não está qualificado, que está tentando entrar no mercado, mas não está qualificado, ele não conhece os fundamentos. Você pergunta coisas básicas, ele não sabe. Ele sabe abrir uma tela ali e escrever um botão, botar um botão na tela, mas ele não sabe como é que aquilo funciona de verdade. Ele aprendeu, ele entendeu, copiou de algum lugar, ou ele decorou e o fundamento de verdade ele não sabe. Então, eu sempre gosto de focar nos fundamentos. Inclusive, nos cursos da Codime, a gente foca muito nos fundamentos, tá? E o que é fundamento? Né? Primeiro, o básico do básico, entender como a internet funciona. Então, como é que funciona o que é um IP? O que é um domínio? O que é um DNS? Como é que eles se comunicam? Não precisa ir a fundo nessas coisas, mas entender esse trâmite é o mínimo, tá? Então, o que é IP, DNS e domínio? Depois, o que acontece quando eu digito google.com? Qual que é o processo? O que acontece? Ah, beleza. O google.com é um domínio que vai se transformar num IP a partir de um servidor DNS, de um DNS, vai fazer a transferência, vai achar qual que é o IP do servidor, vai chegar lá no servidor essa requisição, e aí tem a comunicação entre front e back. Como é que é essa comunicação cliente-servidor? Então, essa comunicação também é importante entender, né? Então, para entender essa comunicação, o protocolo HTTP, é através dele que a gente faz essa comunicação. Então, voltando um pouco, IP domínio esqueci o que é, DNS, IP domínio e DNS, HTTP, entender o que é HTTP, e aí começar a escolher uma linguagem, estudar um pouco de lógica de programação, estrutura de dados, tá? E aí tentar desenvolver alguma coisa com a linguagem, estudar a linguagem pura, sem framework, sem nenhuma abstração. E aí depois que entendeu como a linguagem funciona, aí você escolhe um framework. De novo, não precisa ser nada profundo, é só para entender as coisas, os fundamentos daquilo ali. Porque senão você vai direto para um framework, você não sabe se aquilo que você está fazendo é do framework ou é da linguagem, né? E aí acaba confundindo e não consegue de fato tirar proveito de tudo aquilo. Aí aparece um bug, aí você fica perdido porque não sabe o que fazer. Então, estuda a linguagem primeiro, depois escolhe um framework qualquer, né? Qualquer um, tá? Escolhe um framework, não tem problema. Pode ser o React, pode ser o Vue, não importa. Importa que você escolha um e tente desenvolver alguma coisa com aquilo. E aí nesse processo você vai aprender, vai começar a ter problemas e vai começar a ir atrás dos problemas. Então, o fluxo é esse. Comecei a desenvolver, vi que, cara, deu um bug aqui, deu um problema, não sei como fazer isso, e aí eu vou atrás de tentar resolver. Esse é o processo de aprendizagem que eu recomendo e que eu particularmente sigo também até hoje, né? Eu acho que é o que traz mais benefício, tá? Espera aí que a minha luz está apagando aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Cara de cansado, de quem trabalhou o dia todo. Estão gostando aí das respostas? Dê o likezinho aí que eu quero ver se vocês estão gostando aí. Vamos ver para mais perguntas. Quem quiser perguntas aí, manda no botãozinho. O que você acha do Flutter?
William Félix. Estudei muito pouco o Flutter, não conheço muito bem, mas é uma linguagem que eu vejo que o pessoal tá falando muito, tá começando a aparecer vagas, ainda não está tão em alta como o JavaScript, como o React, né? Mas o pessoal fala bastante. Se eu estivesse entrando hoje na área de desenvolvimento, muito provavelmente eu ia dar uma estudadinha em Flutter, eu ia tentar fazer alguma coisa com ele para entender como ele funciona. Pelo menos isso, tá? Se você já passou dessa fase que eu falei ali de estudar linguagem, estudar um framework, aí é legal começar a olhar outras coisas, olhar outros frameworks para entender como que as coisas são, como elas se comunicam, o que tem de diferente entre Flutter e React Native. Deixa eu só pegar uma água aqui, que minha boca está seca. O que tem de diferente entre Flutter e React Native? Por que as duas coisas são diferentes? Como elas trabalham com a mesma coisa de formas diferentes? Então, um exercício legal que dá para fazer é tentar desenvolver a mesma aplicação em várias linguagens ou vários frameworks diferentes. E aí você consegue perceber as diferenças de uma e outra. Então, esse exercício é bem legal, tá? Que mais? Ah, que legal. Agora que eu percebi, ó, dá para o pessoal curtir as perguntas. Pô, dão curtidas aí, galera, nas perguntas também para eu saber que perguntas vocês querem que eu responda. Quantas horas de estudo o Kervinho perguntou quantas horas de estudo para quem está começando e trabalha? Olha, como eu falei antes, desenvolvimento é uma coisa difícil, não é fácil. O pessoal vende aí, você vai aprender desenvolvimento em 6 meses. Mentira, tá? Você pode até conseguir, mas é improvável porque é muita coisa, é muito difícil. Você tem que se dedicar. Então, se você tem 1 hora por dia, faz 1 hora por dia. Se você tem 2, faz 2 horas por dia. Quanto mais você fizer, mais fácil, mais rápido você vai aprender. Quanto mais você estudar, mais você vai aprender. Tem um aluno meu que ele estudava, ele acordava 4h30 da manhã, cara, para estudar. Tem isso também, né? Se você quer realmente, eu trabalho das 8 às 18, mas eu queria muito ser programador, eu queria muito estudar. Cara, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde. É puxado? É sim, mas a gente precisa correr atrás, precisa dar o sangue ali para conseguir atingir objetivos, né? Senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Então tinha um aluno meu que ele acordava 4h30 da manhã, ele estudava até às 8, ele falou, se eu não me engano. Das 8, ele começava das 8 e ia até às 19 no trabalho. Ficava trabalhando até às 19, então ele trabalhava mais de 8 horas por dia. E esse era o processo dele, então ele se dedicava bastante, né, para estudar. Então não tem um mínimo. Se você tem 30 minutos, estuda 30 minutos, é o que você tem. Mas quanto mais você estudar, mais rápido você vai conseguir aprender. Estudar e praticar, tá? Não é só ler, não é só ver vídeo, tem que praticar. Eu recomendo, inclusive, que 80% do seu tempo de estudo seja praticando. Isso vai dar uma evolução exponencial no seu conhecimento, tá? Beleza? O que mais aqui? As duas primeiras eu já respondi. Quão importante é saber sobre... Muito boa, Camila, né? Eu vou te chamar de Camila, não sei se teu nome é Camila, acredito que sim, mas a CMS Mila. Quão importante é saber sobre arquitetura de software? Só o básico ou é bom estudar mesmo? A arquitetura de software é uma parada... É louco porque o pessoal... Eu vejo um problema muito grande nisso, tá? O pessoal estuda muito arquitetura, estuda Solid, Design Patterns, Clean Architecture, arquitetura hexagonal cara, não aplica isso aqui. O mais importante é você realmente... Vale mais a pena você criar um projeto de qualquer jeito e ir evoluindo ele, e aí você vai estudando, isso aqui tá ruim, como que eu melhoro isso aqui? Tem algum pattern para isso? Que arquitetura que é utilizada para resolver esse problema? Esse fluxo de estudo é muito mais importante e vai te ajudar muito mais do que você parar, ver 30 horas de vídeo de arquitetura e não aplicar nada, ou então tentar aplicar tudo que você aprendeu no mesmo projeto. Isso não funciona e por mais que você possa aprender, não vale a pena, não é útil. Se você pegar a maioria dos projetos, hoje em dia, qualquer tamanho de empresa, tá? É muito difícil você entrar numa empresa e ver uma arquitetura bonitinha, bem estruturada, um projeto todo separadinho em camadas, microserviço, cada um com o seu MVC ou então Event Driven, né? É muito difícil você pegar isso. A maioria dos projetos, eles são tocados a toque de caixa, como a gente fala, na correria. E aí
a qualidade do projeto acaba ficando para trás. Não que isso não seja importante, tá? Mas você não vai ver um projeto com, por exemplo, Clean Architecture aplicado 100% a coisa maravilhosa. Eu nunca vi. Em 16 anos de trabalho, eu nunca vi um projeto com uma arquitetura perfeita. Você vai aplicando à medida que você vai entendendo que aquilo ali tem um problema e precisa ser resolvido, né? E aí você estuda. Então, a arquitetura, sim, é importante você entender, você saber, mas eu acho que o jeito de estudar é um pouco diferente do que o pessoal fala aí também. É muito mais por necessidade do que parar e ver um vídeo inteiro e tentar aplicar, criar um projeto. Tem um curso que eu estava acompanhando, o cara é bom, eu não vou falar o nome dele, tá? O cara é muito bom, eu gosto dele, ele é CTO de alguma coisa aí, não vou falar também, e ele tem um curso, cara, falando sobre Clean Architecture. É muito bom o curso, só que na prática aquilo ali é muito verboso, é muito difícil de aplicar aquilo ali, então você não vai aplicar aquilo ali de fato daquele jeito. Então por isso que eu digo, é muito mais útil você criar um projeto de qualquer jeito e depois pensar, pô, isso aqui tá ruim. O que é arquitetura? É como as coisas se comunicam, né? Então você vai começar a criar tudo num arquivo só. Beleza, criei tudo num arquivo só. Pô, agora começou a crescer o projeto, ficou ruim. Como é que eu separo isso aqui em camadas? Como é que eu faço para isso aqui ficar mais fácil de dar manutenção? E aí você começa a aplicar os conceitos de arquitetura, os patterns, né, a parte teórica. Na minha opinião, é assim que deveria ser o estudo e é assim que é mais útil, mais rentável. Fugiu a palavra agora, não era rentável que eu queria usar, mas é mais rentável para o seu conhecimento. Tá? Mas sim, é extremamente importante a arquitetura. Se você não souber nada de arquitetura, o seu projeto vai ficar uma bagunça, né? E vai ser difícil da manutenção, né? Então, é muito interessante estudar arquitetura. Inclusive no curso principal da Codarma, a gente faz isso, tá? A gente vai criando um projeto de qualquer jeito não, né? Mas eu vou explicando ali, a gente vai, ó, vamos criar tudo nesse arquivo. Depois eu separo, ó, aqui a gente está aplicando esse conceito, esse pattern. E a gente vai separando e vai modificando o projeto à medida que o curso avança e o projeto cresce, tá? E aí eu explico os conceitos de arquitetura no decorrer do projeto. João Santos. Pô, João, muito boa a pergunta. Você acha que é melhor ser especialista ou generalista? Olha, melhor é uma palavra muito difícil de responder, porque o melhor para mim pode não ser melhor para você. O que eu vejo? Eu respondi anteriormente também sobre isso, né? Que o mercado necessita muito mais de generalistas do que de especialistas. E quando eu falo do generalista, não significa que você vai ser um pato, que não sabe, que anda e voa e nada, mas não nada direito, não voa direito, não anda direito, né? Não significa isso, porque é aquela questão da carreira em T, né? Do estudo em T. Você vai pegar uma faixa de coisas e vai se especializar em algumas, desce um pouquinho, pega mais uma faixa, e assim você tem profundidade técnica e ao mesmo tempo conhece muitas coisas. Eu me considero um generalista e, por incrível que pareça, eu acredito que eu tenho conhecimento especialista bem alto de algumas coisas. E eu não me considero especialista. Então, pelo que eu vejo de mercado, eu vejo isso, tá? O pessoal prefere... tem muito mais demanda para generalistas do que especialistas. E, de novo, generalista não é o cara que sabe um monte de coisa e não sabe nada direito. Não. Tem que saber as coisas. Por exemplo, full stack. Um bom full stack, ele sabe bem front-end, ele sabe bem back-end e ele sabe bem banco de dados também e tudo mais. Ele não vai ser especialista, nunca vai bater com um cara que é só banco de dados ou que é só back-end. Mas ele consegue desenvolver uma aplicação robusta com esse conhecimento. Lógico que isso leva tempo, né? Mas eu prefiro esse caminho do generalismo, tá? Inclusive tem um livro que eu recomendo muito, que eu acho que não está aqui na minha estante, que eu não botei ali ainda, mas Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas? É um livro sensacional para você ver essa ideia do generalismo. Por que é tão importante ser generalista e trazer conceitos de outros lugares, tá? Inclusive tem um caso que eu gosto de comentar no livro, que ele fala o seguinte: tinha um certo momento lá que ele estava estudando lá, ele estava acompanhando algumas pessoas, né, que estudavam e tudo mais, e ele viu, não é um livro sobre desenvolvimento, tá? É um livro geral. Ele viu que tinha um pesquisador que estava acompanhando pesquisas científicas em 2 laboratórios diferentes. Num dos laboratórios, na verdade ele acompanhava em vários laboratórios e tinha 2 laboratórios, um na Europa e um nos Estados Unidos, se eu não me engano, que estavam, por coincidência,
pesquisando a mesma coisa, o mesmo problema, tentando resolver o mesmo problema. E num dos laboratórios, os cientistas eles eram mais especialistas, eles tinham esse viés mais especialista, eles não eram generalistas, então eles tinham um conhecimento mais aprofundado, geralmente em um único campo de estudo. E no outro laboratório tinham cientistas mais generalistas, que tinham aprofundamento em um campo, mas conheciam vários outros campos de estudo também, né? E o pessoal generalista conseguiu resolver o problema muito mais rápido do que o que era especialista. E por que isso acontece? Porque a gente consegue fazer analogias com casos diferentes e trazer conceitos de outras áreas para dentro daquilo que a gente está estudando. Então é muito comum de um generalista conseguir resolver um problema que um especialista não consegue, porque o especialista está muito ali focado naquilo, e o generalista consegue ter visão de outras coisas, né? Até tem outro caso que ele fala que é um teste psicológico, se eu não me engano, que tem no livro também, que ele apresenta 3 situações. Primeiro ele apresenta a situação de um problema médico. Então ele diz assim, cara, tinha um paciente com câncer e os médicos precisavam, para tratar aquele paciente, eles precisavam apontar feixes de raio laser para o tumor, só que não podiam apontar no mesmo lugar, porque senão ia queimar a pele, queimar as camadas de pele e tecido acima, né? E se eles não apontassem muitos, não tinha força suficiente para resolver o tumor. E aí ele apresenta esse problema para quem estiver fazendo o teste, né? E aí a maioria, 90%, não consegue resolver. E aí depois ele diz assim, beleza, então agora vamos para uma dica, tá? Aí ele apresenta um outro caso. Tem uma casa pegando fogo perto de um lago e os bombeiros precisam de ajuda. O que aconteceu? Os bombeiros começaram, todo mundo pegou um balde, todo mundo começou a apagar o fogo, só que cada um jogava água de um lado da casa e aí apagava o fogo. Eu não sei muito bem a história, tá? Me perdoem se não ficar muito claro, mas é mais ou menos isso. Depois desse exemplo, se eu não me engano, 30% conseguiu resolver o enigma do médico. E aí depois ele apresenta outro exemplo. Ele diz assim, cara, tinha um general que queria invadir uma cidade. E eles estavam em guerra lá, só que a cidade tinha algumas entradas. E na entrada principal da cidade estava totalmente fortificada. O que ele fez? Ele separou ao redor da cidade todos os seus soldados para entrar cada um por um lado. E ele conseguiu invadir a cidade. E aí ele apresentou esse outro problema. Depois disso, parece que só 10% do público inicial não conseguiram resolver o problema do médico. E aí tem mais um terceiro lá, que daí diminui ainda mais a taxa. O que ele quer dizer com isso? Como é que resolve o problema do médico, né? Apontando os feixes de raio laser ao redor da pessoa, todos apontando para o mesmo ponto. Assim não queima as camadas de tecido superiores, né? Quem está entrando na live aí está achando que eu estou falando de medicina, né? Assim não queima as camadas de tecido superior, mas tem a potência necessária. Então, olha só como o generalismo de ter outras visões, fazer analogia, ajuda a resolver um problema específico, entende? Então, por isso que eu acredito no generalismo, acredito que é um bom caminho, não que especialista não seja, mas o generalismo, cara, tem muitos benefícios, tá? Tem muitos benefícios e eu recomendo que leiam esse livro, porque generalistas vencem em um mundo de especialistas. Boa? Vamos para a próxima. Gostaram dessa visão aí do generalismo? Boa, vamos lá. Quanto tempo você levou para se tornar desejado e receber bastante oferta de emprego? Cara, se eu te falar que quando eu comecei não tinha muita oferta, era muito mais fácil de se tornar desejado. Então, para te ter uma noção, olha só, eu comecei em 2006, tá? Em 2006, 2008 eu consegui meu primeiro emprego na área. Primeiro emprego de CLT, né? Carteira assinada, porque antes eu fazia freela. Então, eu consegui meu primeiro CLT em 2008. Fiquei um ano nessa empresa. Em 2009, eu recebi uma proposta. Eu ganhava R$800 na época, tá? 2008. Recebi uma proposta para trabalhar numa startup e ganhar os mesmos R$800. Não, minto, para ganhar R$1.200. E aí eu fiz um teste técnico.
Como é que foi meu teste técnico? Era para fazer uma modal, na época era muito difícil fazer modal estilizada, né? Com curva e tudo mais. E, cara, eu fiz o teste, passei com um cara lá, gostou pra caramba, e eu fui trabalhar nessa empresa. E aí, o que eu fiz? Eu era muito empreendedor, sempre fui muito empreendedor, então eu comecei a criar os meus próprios projetos. Então, eu gostava muito de trabalhar com a API do Twitter, eu fazia muito projetinho pro Twitter. Tinha um projeto que chamava Tweet Lembra, que você era um sitezinho, você botava lá o seu arroba, botava um lembrete, um horário, um texto, um horário, e a minha conta do Twitter, do Tweet Lembra, nesse horário ia te enviar uma mensagem te lembrando daquele texto que você botou lá, né? Te mandando esse texto. Então era um negocinho de alarme de lembrete pelo Twitter. Isso em 2008. E eu fiz um outro semelhante que era o Vai Chover. Você botava lá, arroba Vai Chover, o nome da cidade, e ele te respondia, dava uma reply com se ia chover ou não na cidade, né? Então ele consultava, olha só que legal, ele consultava, ele integrava com a API do Twitter, ele consultava a API de meteorologia e devolvia. Isso em 2008, 2009, tá? Um maluco viu isso, eu estava trabalhando nessa startup, ganhando R$ 1.200 para trabalhar 8 horas, olha só. Um maluco viu isso e disse, cara, gostei, eu também faço umas paradas assim, não quer vir trabalhar comigo? Olha só, então o que chamou a atenção dele? Chamou a atenção que ele viu que eu era um cara que não parava quieto, eu queria fazer coisa, eu estava inventando, estava criando projeto, testando a API do Twitter, testando outras coisas, isso chamou a atenção dele, né? E aí eu fui trabalhar com ele ganhando os mesmos R$ 1.200 para trabalhar 4 horas. Olha só a evolução, isso. E eu fiquei nessa empresa, nessa startup, 3 meses só. 3 meses. Então, em 3 meses, eu dobrei meu salário. Né? Em 3 meses. Por quê? Porque eu apareci, porque eu fiz coisa. Eu estava fazendo, numa época que ninguém estava fazendo muita coisa, o Twitter era muito novo ainda. Então, isso me deu muita bagagem também. Né? Logo, eu e esse cara que me contratou, a gente criou uma startup também. E aí a gente começou a participar de eventos de startup. Isso deu muita visibilidade pra gente. E aí a gente começou a receber proposta e tudo mais, e aí o negócio desandou, né? Aí foi-se embora. Aí eu criei outra empresa depois, criei uma software house, criei outra software house, criei 2 software houses. Então, tudo porque eu comecei a aparecer, comecei a me movimentar. Eu não fiquei só lá no meu cantinho fazendo meu trabalhinho, não. Eu comecei a me movimentar, mostrar que eu sabia, né? E então, acho que levou, cara, não levou muito tempo, né? Se contar aí de 2006, quando eu comecei a estudar e fazer freela, para 2008, que eu já estava dobrando o salário em 3 meses, foram 2 anos. Hoje em dia, a concorrência está muito maior. Para você se desejar, é muito mais difícil também programar. Naquela época, cara, a gente pegava um HTML, um jQuery e já era, estava lá pronto o site. Hoje, só para você fazer um front-end, você demora, sei lá, 3 dias para montar um ambiente, uma parada absurda, né? Então, ficou mais difícil também. Engraçado que era para ficar mais fácil, né? Mas ficou mais difícil também. Então, para você ser desejado hoje, é um pouco mais difícil. Você tem que se dedicar mais, a concorrência é maior, a dificuldade é maior, tem muito mais coisa para estudar, então realmente precisa de um pouco mais de tempo, tá? Mas eu acredito assim, ó, chutando, é um chute, tá? Porque não tem como prever isso. Eu acredito que em 6 meses, se você não conhece nada, você estudar todos os dias, em 6 meses você entra no mercado, tá? E entrando no mercado, se você se dedicar de verdade, cara, 1, 2 anos você tá deslanchando aí, tá? Tem gente que trabalhou comigo, não sei se o Diego tá aí, eu acho que não tá aí, né? O Diego trabalhou comigo 1 ano, quando a gente estava na Juntos, eu liderava a parte de mobile, e o moleque evoluiu assim, ó, em 1 ano ele evoluiu 5 anos. 5 anos. E, cara, eu não tenho dúvida que ele é um profissional desejado no mercado hoje. Então, em questão de 1 ano, ele conseguiu evoluir coisa absurda, né? Se o Diego tiver aí, Diego, dá um alô aí, eu acho que não tá, né? O cara conseguiu evoluir coisa absurda, cara. Então, tudo depende da sua dedicação, do quanto você consegue assimilar o conteúdo, né, de fato, para conseguir evoluir, né? Pô, estamos chegando aí já 1 hora de live, muito bacana, galera. Estou gostando da interação de vocês aí. O que mais aqui de pergunta? Vamos ver. O curso de sistema graduação é bom para trabalhar em quais áreas? Cara, eu costumo falar que não tem muito esse negócio de direcionamento, tá? A não ser que você queira uma coisa mais especializada, não importa o curso que você fizer, se você entender os fundamentos que deveria ser passado nos cursos, né, de programação, qualquer curso, seja superior ou seja curso online igual o da Codarme,
a gente deveria passar os fundamentos. Se você entender os fundamentos, você pode transitar em qualquer área. É muito do seu gosto aí, né? Então, eu quero trabalhar com inteligência artificial, quero trabalhar com, sei lá, com criptomoeda, com Web 3.0. É muito do seu gosto. Entendeu a base, depois é só construir o conhecimento em cima, tá? Você acha que programação orientada a objetos um dia será substituída por outro paradigma? Não, não acho. Programação orientada a objetos é um paradigma que continua sendo muito utilizado e tem linguagens que só trabalham com orientação a objeto. Então, se o paradigma orientado a objetos morrer, a linguagem vai morrer junto, o que é praticamente impossível, né? Acredito que isso não acontece, tá? Então, não. O que pode acontecer é, às vezes, um paradigma se sobressair mais do que o outro, em certo momento de tempo. Então, esse paradigma está sendo mais usado, esse está sendo menos nessa época, né? Ou então tem mais projeto em Java que usa paradigma orientado a objeto, tem mais em uma linguagem mais voltada para funcional, né? Ou tem linguagens, por exemplo, como JavaScript, que dá para fazer as duas coisas, dá para fazer orientado a objeto e dá para fazer também o funcional. Eu gosto muito do paradigma funcional, eu sou extremamente fã do paradigma funcional. Orientação a objeto eu acho que adiciona uma camada um pouco mais de complexidade, mas também é ponto de vista, tá? Não tem regra quanto a isso, tá? Então eu acho que não, respondendo diretamente, eu acho que não vai ser substituído. O que mais a gente pergunta? Vamos ver se eu consigo achar. Essa daqui deve ser a última. Estão gostando aí, galera? Dê um like ayzinho, um likezinho. Aprender lógica, já respondi. Olha só, muito boa essa pergunta do Walter Teixeira. Você indica aquelas escolas tipo Tribe que você paga somente quando arruma um emprego? Um valor mais alto que a minha casa, minha vida. Justamente. Não recomendo. Olha só por que eu não recomendo. Nada contra Tribe ou escolas parecidas, tá? Mas por que eu não recomendo? Olha só. Se eu não me engano, a Tribe tu paga uns 40 mil reais, né? Uma faixa, uma grana absurda. Por que eu não recomendo? Porque eu acho que tem cursos muito bons de tecnologia, muito mais baratos que isso. E aí você pode dizer assim, mas Bruno, eu não tenho dinheiro. Cara, qual que é a sua dificuldade? Quão difícil é para você levantar ou pedir R$ 1.000 emprestado para alguém ou pedir empréstimo para banco mesmo? Olha só a diferença. Se você pede R$ 1.000 emprestado para um banco, você vai pagar, digamos que você pague 100% de juros. Você vai pagar R$ 2.000. Se você fizer um curso tipo da Codarme, que te prepara em 6, 9 meses, em 9 meses você já vai estar ganhando, já vai estar entrando no mercado ganhando entre R$ 2.000 e R$ 4.000, que é a média aí que o pessoal paga para júnior. Então faz só as contas comigo. Você dá um jeito de pedir um empréstimo para arrumar R$ 1.000. Ou então, sei lá, arruma R$ 1.000 de algum jeito. Vamos usar o exemplo do empréstimo que é legal. Pede empréstimo pagando 100% de juros. Você vai pagar lá em não sei quantas vezes, em 2 anos, né? Pegou esse empréstimo, faz um curso tipo da Codarme, foca no curso, mas tem que focar mesmo, tem que meter a cara para fazer e conseguir terminar em 6, 9 meses. Fez o curso em 6 meses, digamos que você fez em 6 meses. Cara, você vai entrar, dá mais uns 2 meses ali, dá uns 8 meses. Vamos chutar 9 meses. Em 9 meses você está no mercado ganhando R$ 2.000 a R$ 4.000. Já dá de pagar o empréstimo. É muito, mas muito mais barato. Não tem nem comparação. Então, por isso que eu acho que não vale a pena, tá? O pessoal vai nesse tipo de curso porque pensa assim, não preciso pagar agora, vou pagar depois. Mas o custo depois é muito maior, não faz sentido. A conta não fecha, entende? Então, essa é a minha visão, tá? Sobre esse tipo de escola, né? É muito mais caro, não vale a pena, tá? O que mais aqui? Vamos ver se tem mais likes. Python já respondi, como você falou que não fez cursos. Como foi seu aprendizado na área? Meu aprendizado foi, como eu recomendo, tentando fazer alguma coisa, quebrando a cara e indo atrás de resolver, de achar a solução para aquele problema. Para mim, isso é a forma mais eficiente, essa era a palavra que eu queria achar antes, é a forma mais eficiente de você aprender de verdade. Inclusive, eu estou com a boca seca e não tenho água. Acabou aqui. Inclusive, aquele livro que eu falei anteriormente, Por que Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas, ele fala de um caso muito legal. Ele fala o seguinte, que quando você vai fazer uma prova, vai estudar por exemplo, você está na faculdade e está estudando alguma matéria lá
e tem que fazer um exercício. Se o professor ele te dá a dica, você esquece muito mais rápido. Olha só que louco. Você esquece aquilo ali muito mais rápido do que se você tentasse resolver, errasse e aí depois recebesse a dica ou tentasse achar a resposta. Então, errar é o processo que faz você aprender muito mais e o pessoal tem medo de erro, né? Então, esse processo de tentar e errar e aprender com esse processo é o que faz você aprender de fato e gravar esse conhecimento. Então, por isso que eu recomendo, é isso que eu sempre fiz, tá? E é isso que eu recomendo que vocês façam. Cara, vou tentar desenvolver aqui de novo, vou usar o Instagram como exemplo. Eu quero fazer uma live igual essa daqui, quero transmitir uma live. Como é que eu faço? Eu não faço a menor ideia. Beleza, o que eu preciso estudar para conseguir entender como fazer isso? E aí você vai atrás. Se desafie, esse é o ponto. Se desafie, cria um desafio que você acha que não vai conseguir e vai atrás da resposta. Esse é o melhor aprendizado e é assim que eu aprendo. Ainda hoje, tá? É assim que eu aprendo. Inclusive, é um ponto interessante também, porque eu falo com alguns outros desenvolvedores que são sêniors e, cara, todo mundo aprende desse jeito. O desenvolvedor ele pega, beleza, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou olhar a documentação rapidinho, dou uma olhada rapidinho. Tá, eu instalo assim, beleza, agora eu vou testar. Nem fica lendo documentação. Testa, beleza, agora encontrei um problema. Volta para a documentação, olha, lê. É assim que faz. Aí volta, beleza, agora eu consegui fazer. Agora eu vou ler a documentação de novo para entender o que é cada coisa. Então, geralmente o sênior estuda e evolui assim, é muito louco isso, né? É muito comum o sênior fazer isso, tá? Não recomendo não ler a documentação para quem não é sênior, mas esse processo de tentar e aprender sozinho é muito importante. Vamos ver se tem mais alguma aqui. O que você sugere para desenvolvimento de APIs? De novo, depende muito, né? O que a gente fala, quando a gente tem que tomar uma decisão técnica num projeto, eu preciso escolher uma linguagem para desenvolver uma API. Qual que é o parâmetro que a gente usa para escolher uma tecnologia? O parâmetro que a gente mais bota peso, tá? Tem várias coisas que a gente usa, mas o parâmetro que a gente mais bota peso, sem dúvida nenhuma, é o conhecimento prévio da equipe. Então, por exemplo, Bruno, eu quero desenvolver uma API para e-commerce, mas eu só sei PHP. Show de bola, vai no PHP. Entendeu? Eu só sei Java. Cara, vai no Java. Vai no que tu sabe. Se o foco não é aprender, o foco é desenvolver alguma coisa e entregar para um cliente ou para a empresa que você trabalha, vai no que você sabe. Não reinventa a roda. Mas falaram que, sei lá, o Node não escala. Cara, não tem problema. Foca no que você sabe. Você vai tirar muito mais problema. É muito mais fácil depois você pensar em como escalar aquela aplicação que não escala do que você tentar entender uma tecnologia nova que você não conhece para desenvolver uma coisa só porque alguém falou que aquela outra não é boa. Então, esse é o parâmetro que a gente usa que tem mais peso numa decisão técnica. É o conhecimento que você tem e o conhecimento da equipe como um todo, tá? E é isso que eu recomendo também. Então, tanto faz a linguagem que você escolher. Gabriel Saldanha, o nosso instrutor de Python, do curso de Python. Bem-vindo, Gabriel, que bom que tu está aqui assistindo. Quais sites você recomenda para praticar programação? Cara, tem o HackerRank. Tem um post também, de novo. Eu gosto de falar que tem post porque daí o pessoal procura ali e tem bastante dica boa. HackerRank. O Diego Oliveira entrou aí, Diego. Muito bom, estava falando de ti agora há pouco. Tem o HackerRank, tem o Code Wars. Cara, eu adoro Code Wars. Volta e meia eu dou uma brincada lá. E aí tu faz... O Code Wars é legal, cara, porque tem lá um desafio. Aí, beleza, vou fazer esse desafio aqui. Aí tu escreve. Aí tem teste automatizado. Então, quando você faz o desafio e manda rodar, ele vai passar o teste e vai dizer se está correto ou não o teu resultado, né? Se o teu código ficou correto, o resultado está correto. E aí é legal porque o foco não é se o seu código está bonito, é se o seu código resolve o problema que ele quer que resolva. Então, você faz o desafio, roda o teste vai dizer passou ou não passou. Ele não avalia o seu código, ele avalia o resultado. E por isso que é muito bacana. E aí você faz, né? Aí tem lá outras soluções. Aí você clica na abinha outras soluções. Depois que você faz e passa no teste, você consegue ver outras soluções. Aí você vai na abinha outras soluções e você vê assim, cara, olha só como é que esse maluco fez esse mesmo código. Olha a diferença. E você consegue ver um monte de código diferente que você nem imaginava que dava para fazer. Alguns melhores, outros piores, outros mais simples de entender, outros mais difíceis. E, principalmente, você aprende muita coisa lá. Esses dias eu estava fazendo um teste lá, eu fiz umas, sei lá, acho que era 6, 7 linhas de código. E quando eu fui olhar outras soluções, e aí dá para o pessoal dar like, né, nas soluções,
A top one lá do site tinha uma linha, cara. É tipo uma parada absurda. Eu assim, cara, essa funcionalidade eu não conhecia. Como é que isso aqui funciona? E aí eu fui pesquisar e aprendi uma parada totalmente diferente, nova, da linguagem que eu não conhecia. Então, pô, é muito massa esse tipo de coisa. E eu recomendo que vocês tirem um tempinho por dia ou por semana para fazer esse tipo de teste, porque, cara, isso ajuda a evoluir pra caramba, tá? Então, os dois que eu mais conheço é HackerRank e Code Wars, codewars.com. A Ermelinda perguntou, a outra é Code Wars, né? Code Wars, War de guerra, codewars.com. Quem mais? Vamos ver. Estão gostando da live? Querem mais quanto tempo aí? Não vou ficar mais muito tempo não, hein? Que amanhã tem outra. Vamos ver. Quais são as configurações mínimas do PC para fazer seus cursos? Cara, depende muito, tá? Não é bem para fazer os cursos da Codarme. É desenvolvimento em geral. Quanto maior a configuração, melhor, obviamente. Mas eu acho que o mínimo aí, pelo menos 6 GB de memória, tá? Um processador i5, um processador menor que isso, ou menos de memória, já começa a ficar um pouco difícil. Não que você não consiga, tá? Mas vai começar a ficar mais pesado, travar um pouco mais. Então, no mínimo, 6 GB de memória e processador i5. Se você conseguir 8, 16 GB de memória, pô, maravilha, melhor ainda, tá? Mas eu sei que o PC tá caro aí, né, para comprar, né? Fui ver um esses dias para comprar e me assustei com o preço. Qual é o maior erro que você percebe que as pessoas cometem ao buscar excelência na programação? Boa, essa daí foi boa. Deixa eu pensar. Qual que é o maior erro que você percebe que as pessoas cometem ao buscar excelência na programação? O maior erro que eu percebo é estudar muita teoria, tá? Tive um dev no meu time uma vez que ele manjava tudo de teoria, cara. Tu falava assim, Solid, pá, ele soletrava tudo que era Solid, explicava tudo que era. Clean Architecture, isso, blá, blá, blá. Falava tudo. Beleza, o projeto dele ele conseguia aplicar isso, separação de responsabilidade, ele conseguia aplicar dependency injection, não sei o quê. Só que a excelência na programação não é teoria, é prática. E aí quando você vai para a prática, você vê que se você aplica tudo isso aí sem contexto, o projeto fica difícil de entender. Por exemplo, eu sou um contra a dependency injection. É um padrão muito bom, muito utilizado, mas em um momento específico. Aí o cara diz assim, beleza, mas eu quero botar dependência injection, injeção de dependência, para se eu quiser mudar o meu banco de dados, eu poder de forma fácil. Pô, legal. Mas o cara passou 30 anos lá com aquele mesmo projeto e nunca mudou o banco de dados. Fez sentido ele botar aquele dependência injection, aumentar a complexidade do software para nunca usar? É isso que eu digo, não faz sentido. Então o pessoal vai muito na teoria e esquece a prática. Eu acho que a prática, o dia a dia ali, é totalmente diferente. A gente tem que saber quando usar cada coisa, né? E em qual contexto usar cada coisa. Então, esse é o maior erro que eu acho que o pessoal comete quando quer evoluir e especializar, né? Buscar excelência, como tu falou, né? E outra coisa também, né? Agora pensando nisso, excelência, o que é excelência? É conhecer muito bem a linguagem? É saber fazer tudo muito rápido? É saber fazer tudo com muita qualidade? Tudo isso é relativo também, né? Excelência para mim é o cara entregar um projeto com uma qualidade ok, não uma qualidade extrema, porque se a gente foca muito na qualidade, a gente peca no prazo, né? E a gente sabe que no dia a dia tem cobrança de prazo. Então, equilibrar esses dois pontos, para mim, é excelência. É conseguir, beleza, isso aqui dá para melhorar? Dá. Mas está entregue, está funcionando, está em produção, dá para entender, sabe? Isso para mim é excelência. E o pessoal peca porque o pessoal ou vai muito para um lado ou vai muito para o outro, né? Então, essas duas coisas aí respondem, acho que a tua pergunta. Show de bola. Muito boa essa pergunta do Descomplica na alimentação. Boa, depois eu vou até dar uma olhada no Instagram que eu preciso descomplicar minha alimentação. É fácil conseguir uma vaga para JS? Já respondi. Nesse mundo de programação já respondi. Já respondi essa daqui. Eu acho que eu já respondi a maioria das perguntas. Python, já respondi a maioria das perguntas. Eu não consigo... Ah, tem mais para baixo aqui, ó. Pô, por mim eu ficava a noite inteira aí, galera. Eu vou responder mais 3 perguntas então, tá? Pra gente encerrar e você descansar também, porque amanhã o bicho pega. Amanhã tem mais uma live boa, cara. Como me tornar um dev? Já respondi. A Kodama vai ter curso, já respondi.
Eu acho que não tem mais pergunta. O Jailson perguntou aqui: o sistema já está pronto? Eu tenho que estudar ele para poder pegar projetos reais? O sistema já está pronto, eu tenho que estudar ele para poder pegar projetos reais? Não sei se eu entendi a tua pergunta, mas eu vou tentar responder. Você está trabalhando num sistema que já está pronto, é isso? Você está dando manutenção? Se for isso, sim, você tem que estudar o sistema, porque você precisa entender o que ele faz em cada coisa, né? Eu tenho que estudar ele para poder pegar projetos reais. Cara, pergunta de novo que eu não sei se eu entendi a tua pergunta, tá? Que eu acho que eu vou falar besteira. Que mais? Vamos ver. Quem mais tem pergunta aí? Cansaram de pergunta, gente? É fácil conseguir vaga, já respondi. Configuração mínima, já respondi. Você indica, já respondi também. Bom, acho que eu já respondi tudo. Amanhã nós temos uma live com um convidado muito especial, um amigo meu, o Ítalo Mendonça. Inclusive eu tenho que confirmar com ele porque eu nem sei se está confirmado. Então eu estou avisando, eu estou anunciando aqui, mas eu não sei se realmente vai ter, tá? Eu vou confirmar amanhã, de qualquer forma eu vou divulgar. Se tiver, eu vou divulgar no Story, então fica ligado aí no Story. Mas a live vai ser sobre design. O Ítalo é um designer, designer gráfico, designer de interface. E o cara manja demais, demais mesmo. E eu acho que ele vai trazer bons insights aí pra gente que é de desenvolvimento, né? Que é mais focado em desenvolvimento. Como é que a gente conversa com o designer e com o design, né? Como é que a gente faz essa transição entre design e front-end, principalmente, né? Eu acho que vem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. WebAssembly, projeto. Não veio. Galera, então é isso. Valeu, Gabriel, sensacional. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos ter mais lives aí ao longo da semana, então fiquem ligados aí. Eu espero vocês na próxima, beleza? Valeu e até amanhã. Boa noite para vocês.